Hoje vamos falar sobre população, Europa, Ásia e Oceania. Algumas coisas eu vou retomar de conceitos com vocês, outras vão ser um pouco novas, talvez. Então, primeira coisa, vamos relembrar alguns conceitos. Quais são os conceitos que a gente quer relembrar? Primeiro, populoso é diferente de povoado, tá? Quando a gente fala de populoso, a gente está falando de população total. Quando a gente fala de povoado, a gente está falando de distribuição da população. Então, eu posso falar que a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, porque juntas dão mais de 3 bilhões de habitantes. Então, a gente está falando de populosos. Quantidade total de população, tá? Agora, quando a gente fala de povoado, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma relação matemática. Significa que a gente está falando da densidade demográfica, que é um cálculo que a gente vai entre habitantes total de um país dividido por sua área, em quilômetro quadrado, tá? Então, no Brasil, nós temos a nossa densidade demográfica de 23,5 habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu falo que não é um número real, significa que eu não tenho 23,5 habitantes por quilômetro quadrado em todo o Brasil. Tem áreas que vão ser densamente povoadas e vai ter muito mais do que 23 habitantes por quilômetro quadrado, e vão ter áreas que são vazios, que vai ter muito menos e às vezes não vai ter ninguém. Tá? Então, toda vez que a gente falar de populoso, a gente está falando de população total. Toda vez que a gente falar de povoado, a gente está falando de distribuição da população, tá? Esses são os dois primeiros conceitos que a gente vai retomar e que são importantíssimos para a aula de hoje. Agora, segundo conceito importante que a gente vai ver também, envelhecimento da população. Envelhecimento da população significa que nasce menos e que se vive mais e, portanto, a gente vai ter maior quantidade de idosos. Então, a gente vai ter 3 indicadores importantes. Natalidade, e a gente pode pensar em fecundidade também. Então, nesses países, a natalidade é menor. A gente vai ter expectativa de vida alta, significa que as pessoas estão vivendo mais. E a gente vai ter menor taxa de mortalidade. Quando a gente pensa em expectativa de vida, a gente pode pensar também na qualidade de vida desses países, porque quando a expectativa de vida é alta, significa que a gente tem boas condições de saúde e boas condições sanitárias nesses países. Então, quando se a gente puder fazer um paralelo, por exemplo, entre a Índia e a França vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que da Índia, em condições de saúde e de sanitárias para os seus habitantes. Então, a expectativa de vida na França é maior do que a expectativa de vida na Índia, tá? Agora, quando a gente fala de envelhecimento da população, isso é uma característica dos países da Europa, tá? Então, vocês vão analisar exercícios que vai falar sobre o envelhecimento da população, e aí a gente vai pensar na Europa principalmente. O Japão também é um país que a gente pode pensar no envelhecimento da população, tá? Então, são países onde a gente vai ter grande quantidade de idosos, pessoas vivendo bastante, então alta expectativa de vida e baixíssima natalidade, às vezes até negativa. Ou seja, significa que tem anos que não nasce ninguém e que morre mais. Então, ou tem anos que morre muito mais do que nasce gente. Então, a gente vai ter aí situações específicas para alguns países, tá bom? Então, aqui vocês têm um mapa da Europa, densidade demográfica de 2014. As cores nesse mapa representam valores. Então, as áreas em verde são menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, se a gente olhar no mapa, a gente tem a área ao norte com essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque são áreas que estão próximas do círculo polar. Então, são áreas com clima polar e vegetação de tundra, solos congelados. Portanto, são fatores que desfavorecem a habitação. Então, a gente vai ter aqui, no caso, poucas pessoas morando em uma área relativamente grande. Aí, a gente tem que pensar nas áreas, também que a gente viu isso na aula passada, nas áreas montanhosas. Então, a gente tem aqui áreas montanhosas,
aqui áreas montanhosas, aqui áreas montanhosas, aqui áreas montanhosas. Portanto, são áreas que também desfavorecem a ocupação humana e por isso que vai ter de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essas áreas em que vai estar de laranja a marrom, que vai ter de 50 a 100, 100 a 200 e 200 ou mais habitantes por quilômetro quadrado, são as áreas onde favorece a ocupação humana. São áreas de planície, são áreas com rios, são áreas de temperatura mais agradável, portanto, são fatores que favorecem a ocupação humana. A gente pode perceber na Europa que é essa área aqui da Europa que tem a maior quantidade de fatores que favorecem a ocupação humana. Lembrando que a densidade demográfica é um cálculo. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, Amsterdã, que é uma cidade da Holanda ou Países Baixos, a gente vai ter uma área muito pequena, com grande quantidade de habitantes. Por isso que a densidade demográfica sai muito alta, tá? Então, a gente vai ter essas áreas. Por exemplo, a Rússia. A Rússia tem uma área muito grande. Então, a gente vai ter uma distribuição desigual. A maior parte das pessoas se concentram, por exemplo, aqui em Moscou, que é a capital da Rússia, tá? Então, a gente tem essa área sobre densidade demográfica da Europa. Aí, vamos pensar na Ásia. A Ásia, se a gente notar a legenda do mapa, a gente vai perceber que tem muito mais habitantes. Então, a Ásia é um continente mais populoso do que a Europa, tá? Então, aqui, abaixo de 3 habitantes por quilômetro quadrado, que são as áreas em verde, a gente vai ter essa área aqui ao norte, porque é a área de círculo polar, portanto, área de clima polar, Sibéria, com solos congelados. Então, a gente está falando aqui de fatores que desfavorecem a ocupação humana. Mas a gente também tem esta área aqui, ó, com baixa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. É uma área de deserto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, o deserto da Arábia. E aí, clima seco, falta de água, significa que são fatores que desfavorecem a ocupação humana. Aí a gente vai ter esta área aqui, ó. Essa área aqui é de montanhas. Também temos o deserto aqui da China, né? E essa área aqui de montanhas. Portanto, são fatores também que desfavorecem a ocupação humana. Então, é muito mais fácil você construir uma casa na planície do que uma casa em cima da montanha, né? Então, quando a gente fala de clima e vegetação, isso são fatores importantes para a ocupação humana. Então, o que vai acontecer na Ásia? A gente vai ter, né, países que vão ter acima de 250 habitantes por quilômetro quadrado. E o marrom acima de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Que são Japão. Então, como é uma ilha, a gente vai ter grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Jakarta, que é uma ilha da Indonésia, que a gente vai ter grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai ter a planície aqui da China, e a gente vai ter um formigueiro humano, então tem grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai ter aqui o vale do rio Ganges, que é outro formigueiro humano, que vai ter grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E a gente vai ter essa área aqui também da Índia, que é outro formigueiro humano, que tem grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, quando a gente fala da Ásia, são essas as coisas importantes que a gente precisa pensar para analisar. E aí, a gente vai falar da Oceania. No caso da Oceania, a gente vai falar da Austrália, tá? Por que não falar dos outros países da Oceania? Porque tem poucas pessoas. Então, a gente vai falar do país mais populoso da Oceania. Percebam também que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado na legenda é muito menor. Então, a Oceania, comparado com os três, é o menos populoso, tá? E por isso que a gente também vai ter menor quantidade de cores na legenda, tá? Então, aqui em amarelo, a gente tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Percebam que a maior parte da Austrália tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, porque a Austrália, nesse meião dela aqui, é deserto. Então, a gente tem climas
desérticos e semiárido, com vegetação desértica e estepes de semiárido, também no semiárido. Portanto, falta de água são fatores que desfavorecem a ocupação humana, apesar de plano. Então, a gente tem o clima aí como um fator importante. E aí, a gente tem as pessoas no litoral, né? Então, aqui no litoral leste e sudeste e no litoral sudoeste. Então, a gente pode perceber que é concentrada a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado na Austrália, tá? Então, as pessoas estão mais localizadas nos lugares em que chove mais e, portanto, vai ter melhores condições para se habitar e ocupar esses espaços, tá? Aí na Austrália a gente pode perceber que tem poucas cidades importantes e as pessoas estão concentradas nessas cidades. Então, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Significa que são essas cidades, as maiores cidades da Austrália, e portanto as pessoas se concentram próximas dessas cidades, tá? Então a gente vai ter aí uma parte importante. No texto da Oceania, vocês vão ver outras ilhas importantes com grande quantidade de pessoas. Então, a gente vai ter Papua Nova Guiné, tá? Que vai ser o segundo mais populoso, e depois a Nova Zelândia, tá? As outras ilhas são muito pequenas. Então, mesmo que a gente tenha grande quantidade de habitantes nas outras ilhas, elas são muito pequenas para a gente poder analisar a densidade demográfica. É por isso que a gente vai analisar principalmente a Austrália, tá bom? Essa é a aula de hoje.